Luiz Inácio Lula da Silva finalmente confessou que o Brasil jamais dará certo enquanto ele for presidente da República e revelou o motivo para isso. É claro que essa não foi a sua intenção. Trata-se, na verdade, de mais um tiro dado no próprio pé. A fala em questão ocorreu hoje, durante o seu discurso na cerimônia de anúncio do Plano Safra Empresarial 2025-2026. Ontem, como você deve se lembrar, houve outra cerimônia também para anúncio do Plano Safra, só que na modalidade para agricultura familiar. Como o dinheiro usado para essas cerimônias é o nosso e não deles, fica muito fácil fazer diferentes cerimônias para parecer que o governo está fazendo mais coisas, entregando mais. Enfim, esse discurso de Lula no evento de hoje teve vários pontos muito polêmicos e eu vou mostrar cada um deles até chegar à confissão que eu mencionei há pouco. Logo de cara, bem no início do discurso, Lula já deu uma clara demonstração de como funcionam as coisas na sua gestão. Que eu ando muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no governo e, portanto, se está acontecendo no Brasil e no governo, está acontecendo na vida de cada um de vocês. É como se ele dissesse que tudo aquilo que ele diz que está acontecendo durante o seu governo precisa corresponder à realidade do povo brasileiro. Se Lula está gostando, o povo brasileiro é obrigado a gostar também. Esse tipo de fala retrata muito bem a visão petista a respeito da gestão do país. O foco sempre foi e sempre será na construção de narrativas para fazer com que pareça que o país está indo bem, que a vida do cidadão brasileiro está melhorando, quando na verdade, em nenhum momento a opinião do cidadão brasileiro é ouvida em relação a isso. A única participação do cidadão em toda essa história é no pagamento de impostos para abastecer os cofres públicos. E uma parte significativa desse dinheiro é utilizada pelo governo justamente para bancar campanhas publicitárias para reforçar essas narrativas que foram construídas pelo próprio governo sem ouvir o cidadão. Quer ver uma prova disso? Na sexta-feira da semana retrasada, dia 20 de junho, eu mostrei em um vídeo aqui no canal alguns trechos da participação de Lula no podcast do Mano Brown. E na ocasião, a entrevistadora, que agora não me recordo o nome, trouxe um relato de uma cidadã petista sobre o fato de que aquilo que Lula diz que está acontecendo no país não é sentido por ela na prática. A gente conversou com algumas pessoas e eu conversei com uma vendedora, a Débora. Ela é minha vendedora CLT lá em São Paulo, mãe de 2 filhos. O senhor traz um ponto muito importante que é o crescimento da economia, que foi superior às previsões, como o senhor acaba de trazer. Mas ela disse que ela está sentindo dificuldade de sentir no dia a dia dela esse avanço. Então, o que ela me disse foi, minha ideologia vai de encontro ao PT, foi isso que ela me disse, eu inclusive voto no PT, continuo acreditando no PT, mas hoje eu sinto que é mais discurso, porque eu não estou sentindo na minha vida que a minha vida está melhorando. O que o senhor diria para Débora? Imagine então se não fosse eleitora de Lula, como seria a percepção. Enfim, vamos adiante no discurso, porque quando Lula começou a trazer aquilo que estava previsto para que ele falasse, ele já partiu logo para uma mentira. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática. Quem não acreditava na questão climática deve ter acompanhado a Copa do Mundo Interclubes nos Estados Unidos. E perceberam que pela primeira vez a gente viu um futebol ser suspenso uma partida por mais de 2 horas e meia por conta do excesso de calor. Ouvi um jogo de futebol parar por causa da tempestade de chuva e no outro dia parar por causa da tempestade de relâmpagos. Se alguém tinha dúvida de que o mundo está mudando, essa Copa do Mundo, que lamentavelmente não tinha o Corinthians... Isso não é verdade. Nenhum jogo da Copa do Mundo de clubes da FIFA, que está em andamento nos Estados Unidos, foi paralisado por conta do excesso de calor. Há um tempo previsto no meio dos jogos para hidratação dos jogadores, mas é questão de 1 ou 2 minutos. E a FIFA até autoriza os árbitros de cada jogo a suspenderem a partida por questões climáticas, se julgarem necessário, incluindo excesso de calor. Mas isso não ocorreu em nenhum dos jogos dessa
dessa competição até o momento. Até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 6 partidas tiveram suspensão temporária, mas todas elas foram justificadas por ameaça de tempestade, principalmente pela incidência de raios nas proximidades do estádio. Quando isso acontece, o árbitro suspende a partida, cumprindo com a autoridade que foi dada a ele pela FIFA, e até os torcedores são orientados a procurarem abrigo coberto dentro da estrutura do próprio estádio. Eu já assisti vários jogos dessa Copa do Mundo e acompanhei isso acontecendo ao vivo. E também não é verdade que essa é a primeira vez em que nós estamos vendo os jogos de futebol sendo suspensos por questões climáticas. Ao contrário do que disse Lula, isso é algo que já aconteceu inúmeras vezes anteriormente. Em 2024, por exemplo, durante a Eurocopa, outra competição de grandes proporções, só que de seleções nacionais, o jogo entre Alemanha e Dinamarca foi paralisado por 25 minutos por conta de um temporal com raios e granizo que atingiu a cidade. E por mais que essas questões sejam meros detalhes na fala de Lula, eu fiz questão de trazer esse assunto à tona porque a postura dele é um exemplo daquilo que contamina pautas legítimas e as sequestra para fins políticos. A pauta das mudanças climáticas é distorcida de uma forma que seja mais conveniente para a narrativa adotada por eles e, no fim das contas, tudo acaba convergindo para a destinação de valores exorbitantes para ONGs que dizem trabalhar na preservação do meio ambiente. O combate à fome e à pobreza, da mesma forma, é distorcido da forma mais conveniente para eles, é utilizado como discurso de campanha e também como discurso durante os seus mandatos políticos, mas, no fim das contas, as pessoas continuam passando fome, quem era pobre continua sendo pobre e esse discurso mostra ser uma eterna promessa. Ou seja, tratam-se de pautas legítimas, como a necessidade de preservar o nosso planeta, a necessidade de combater a fome, que são sequestradas por falsos heróis que vendem narrativas virtuosas em seus discursos, mas acabam beneficiando apenas a si próprios na prática. Só que as inverdades de Lula nesse discurso não pararam por aí. Em outro momento, ele falou sobre uma suposta conversa que teve com Macron na sua última viagem à França no início do mês passado. É o mundo que está exigindo da nós competitividade. Eu tive uma conversa muito forte com o meu companheiro, sabe, o companheiro Macron, presidente da França. O Macron, por que você não quer fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, Macron? A nossa agricultura não é competitiva com a sua, nós somos agricultura complementares. Você não disputa com o nosso agronegócio. O que nós exportamos de carne para você é 0, não sei das quantas. Você tem 2 opções, cara. É você abrir o seu coração para o Brasil. Monta uma equipe de pequenos agricultores franceses e leve para conhecer a agricultura brasileira. Conheça a nossa grande agricultura e a nossa pequena e média agricultura, Macron. Lula dá a entender que a competitividade seria a razão pela qual Macron se opõe a esse acordo. Só que não é isso que Macron fala sobre o assunto. Nessa viagem de Lula à França no mês passado, em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente francês, Lula afirmou que não deixaria a presidência do Mercosul enquanto esse acordo não tivesse sido firmado. Só que Macron, ao ser questionado sobre isso, afirmou que acordos como esse comportam risco para os europeus por permitirem baixar as tarifas, mas principalmente que a França é a favor do comércio livre e equitativo, mas que os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. Segundo ele, é uma discrepância, não de competitividade ou qualidade, mas na regulamentação. Macron ainda disse: como é que eu vou explicar aos agricultores que, no momento em que exijo que eles respeitem as normas, abro o mercado para produtos que não respeitam essas normas? Ou seja, o motivo dado por Macron é a discrepância em relação à regulamentação e não a competitividade, como diz Lula. Não estou dizendo que Macron está certo, só estou dizendo que essa é a visão dele e essa visão é diferente do que Lula disse nesse discurso de hoje. Enfim, seguindo adiante, Lula resolveu falar então sobre a responsabilidade fiscal do seu governo. E aí então foi um festival de hipocrisia. Nada, fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil. É muito difícil. Porque não é nem intenção. Porque todo mundo é muito bem formado. Todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza só para mim e não para os outros.
Doença de acumulação de riqueza, nas palavras de Lula. O mesmo cara que declarou um patrimônio de 7,4 milhões de reais ao TSE em 2022. Mas vamos adiante. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogar a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar, não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, porra. Peraí, mas não é o próprio governo Lula que está fazendo um pente fino sobre esses programas? Pois é, só que Lula, como sempre, coloca a culpa nos outros. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso? Se a gente continuar estabelecendo que vai predominar na nossa cabeça o desejo de mentir, o desejo de fazer canalice, quando a gente deveria fazer coisa séria. Como eu provei anteriormente, quem mentiu aqui foi ele. Só que a cereja do bolo desse discurso ainda estava reservada para o final. Finalmente, Lula confessou que o Brasil não tem como dar certo enquanto ele for presidente da República. Não era essa a sua intenção, é claro. Mas acabou sendo mais uma tentativa de acusar os outros que acabou saindo pela culatra. Esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. Eu concordo plenamente que deveríamos acabar com os privilégios. O problema é que o Lula que diz isso é o mesmo que faz, na prática, exatamente o contrário. Ele fala em acabar com os privilégios, mas quando viaja ao exterior se hospeda em hotéis luxuosos e caríssimos, quando poderia se hospedar nas casas das embaixadas brasileiras. Ele fala em acabar com os privilégios, mas criou aquela narrativa de que os móveis do Alvorada haviam sumido, que foi descoberto depois que era mentira, mas utilizou essa narrativa para comprar móveis luxuosos para o Alvorada, como sofá de 65 mil reais e cama de 42 mil reais. Ele fala em acabar com privilégios, mas desde o primeiro ano deste mandato estava exigindo um novo avião presidencial com mais espaço, maior autonomia e, é claro, mais luxuoso. Ele fala em acabar com privilégios, mas ministros do seu governo resolvem assinar um ato justamente durante um jogo de futebol do seu time do coração no estádio e aí, coincidentemente, usam um avião da FAB para assistir a esse jogo. Esses aviões da FAB, por sinal, estão sendo usados até para dar carona para a primeira-dama ir a uma consulta no ginecologista em uma viagem junto a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por falar em Supremo, o judiciário brasileiro é outro que deveria acabar com seus privilégios, já que esse mesmo Moraes, por exemplo, também usou o avião da FAB para viajar a São Paulo na véspera de um jogo do seu time, que foi assistido por ele também no estádio. Outro caso recente foi a decisão do STF que aprovou segurança vitalícia bancada com dinheiro público para os seus próprios ministros após a aposentadoria. Enfim, Lula diz que é preciso acabar com os privilégios para que esse país dê certo. Só que ele faz exatamente o contrário e sabe muito bem disso. Portanto, a fala de Lula, na verdade, é uma confissão de que, sob a sua gestão, o Brasil está fadado ao fracasso.